Oi, pessoal. Nessa aula eu vou fazer a correção dos exercícios de diagonais internas dos prismas, tá? Então aqui na primeira atividade, que eu chamei de atividade 2, uma caixa de lápis tem o formato de um paralelepípedo reto retângulo com 3 centímetros de comprimento, 4 centímetros de profundidade. Então aqui, os 3 de comprimento, os 4 de profundidade e 12 de altura. Desenhe uma caixa com essas dimensões e em seguida calcule a medida do maior lápis que você pode guardar nessa caixa, sem que a ponta fique para fora. Então, a princípio, a gente tem a impressão que o maior lápis vai caber aqui nessa altura. Mas não, o maior lápis ele cabe em diagonal, daquela ponta até essa ponta. Então, é isso que eu tenho que calcular, essa diagonal interna desse paralelepípedo. A gente tem uma aula só de cálculos de diagonais internas, e um dos exemplos é exatamente o calcular a diagonal interna do paralelepípedo, que tem essa fórmula aqui: d ao quadrado, que é a diagonal maior, igual a largura ao quadrado, b ao quadrado, que é a profundidade, mais c ao quadrado, que é a altura. Então, somando esses valores elevados ao quadrado, eu vou obter direto o valor da diagonal interna do paralelepípedo. Então, eu fiz a conta aqui: 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado mais 12 ao quadrado, isso dá 169. Resolvendo aquela raiz, eu tenho diagonal igual a 13 centímetros. Na atividade 3, ele está pedindo qual é a fórmula que faz com que a gente... a forma genérica, né, para fazer aquele cálculo. A gente já utilizou, que é o d ao quadrado, que d igual a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. Então, aqui era o resumo da fórmula para fazer o cálculo da diagonal direta. Nessa atividade, por que eu estou chamando de atividade 4? Porque é o número que está lá na atividade do caderno do aluno, tá? Então, na atividade 4, com base na atividade anterior, investigue a mesma situação para um porta-lápis nos seguintes formatos. Então, aqui ele tem um prisma reto e eu quero saber qual é o maior lápis que cabe dentro desse prisma com base triangular. Quando a base é triangular, não existe diagonal interna, portanto, o maior lápis vai caber na diagonal da lateral desse prisma. Então, a gente faz um cálculo simples do teorema de Pitágoras, que é esse lado aqui, esse cateto ao quadrado, mais esse cateto ao quadrado, que são as duas medidas que eu tenho aqui, 12 e 16. Então, eu fiz ali, ó, 12 ao quadrado, mais 16 ao quadrado, raiz quadrada de tudo, né? Vai dar raiz quadrada de 400. Portanto, o lápis que cabe lá dentro é de 20 centímetros. No prisma hexagonal, também, vamos colocar um lápis, o maior lápis que cabe aí dentro. O maior lápis vai caber na maior diagonal. A maior diagonal é essa daqui. Ela tem aqui na base a diagonal da base, a maior diagonal da base. A maior diagonal da base são duas laterais, tá? Duas laterais do hexágono. E tem uma fórmula para calcular direto isso daqui, que é essa diagonal maior vai ser 4 vezes o lado ao quadrado, o lado da base ao quadrado, mais a altura ao quadrado, tá? Então, vai dar 4 vezes 6 ao quadrado, que é o lado da base, mais 8 ao quadrado. Essa conta dá 144 mais 64, extraindo a raiz de 208, que é a soma dos dois, eu tenho 14,42 centímetros. Na atividade 5, ele vem falar de uma luminária de uma lanchonete em forma de cubo. Ela não tem nem a parte de cima, nem a parte de baixo. Ela é aberta, ela só tem as laterais. Então, o que acontece aqui? Eu tenho uma mosca e uma formiga no mesmo lugar. E aqui do outro lado, a gota de mel. Então, a gotinha de mel aqui, a mosca e a formiga. Como que eu faço para calcular o menor caminho para os dois insetos chegarem na gota de mel? Assim, a princípio, a gente já sabe que a mosca vai voar direto aqui nessa diagonal. Então, ela vai pegar essa diagonal e essa diagonal aqui. Teorema de Pitágoras com essas duas, com a altura e mais a diagonal da base. Eu vou calcular a hipotenusa aqui, que é o caminho que a mosca fez. E a formiga?
A formiga, a princípio, eu faria assim. Eu ia calcular essa diagonal, depois eu ia somar com esse valor aqui. Mas esse não é o caminho mais curto. Então, vamos ver aqui o que acontece. Então, levando em consideração que a aresta tem 3 decímetros, eu abri aqui a minha, como é que chama? A luminária. Eu abri aqui a luminária, então está aberta aqui a luminária, a mosca está aqui e a gota de mel está aqui. Então, o caminho mais curto é calcular esta diagonal aqui, ó. Teorema de Pitágoras de novo. 3 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Mais 6 ao quadrado vai dar 45, raiz quadrada de 45, 6,7 decímetros. Esse é o caminho mais curto da mosca, da formiga. E o da mosca? A mosca tá aqui, ó, né? Então, ela voa direto. Então, eu preciso dessa diagonal para calcular essa diagonal, certo? Ou eu calculo pelo mesmo cálculo do paralelepípedo lá. Essa lateral ao quadrado, mais essa lateral ao quadrado, mais a altura ao quadrado, vai dar direto o valor dessa diagonal. Então, tá aqui, ó. A diagonal interna ao quadrado vai ser igual a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. Então, vai ser raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado, que vai dar raiz de 27, que dá 5,19 decímetros. Eu deixei aqui desenhadinho o caminho que a formiga fez também, tá? Então, é isso aí.